Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti. Começa agora o especial Histórias de Pais para Filhos. Olá, pessoal. Aqui é Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. E estamos ao vivo, direto do canal do YouTube da TV Band Minas e também no Facebook das Mulheres Elétricas, com o terceiro episódio do especial Histórias de Pais para Filhos. Vamos dedicar o mês todo de agosto para contar as histórias desses homens incríveis e homenageá-los no mês dos pais. E como estamos falando de histórias que são passadas de geração em geração, comece perguntando aos nossos ouvintes e espectadores: o que vocês mais se lembram de fazer com os seus pais na infância? Jogar bola, fazer aventuras, brincar de super-herói ou casinha? Além de muitas lembranças de carinho e afeto, eu tenho as lembranças das histórias que meu pai me contava. Essas histórias fazem parte de quem somos, nos moldam. E quando nos tornamos adultos, elas se tornam lugares confortáveis de lembranças que desejamos revisitar sempre. Quem nunca teve uma linda e intrigante história para contar? Seja através do reconto, da música, da poesia e até mesmo através da arte. Nesse especial do Dia dos Pais, Mulheres Elétricas homenageia essas grandes e importantes figuras nas vidas dos nossos filhos. São pais de diferentes áreas, perfis e atuação, mas que têm uma coisa em comum. Além de um amor gigante pelos seus filhos, eles fazem parte da nova era de pais. Pais participativos, que expressam afeto e que realmente põem a mão na massa. Sejam eles artistas, músicos, chefes de cozinha, escritores, líderes de projetos comunitários ou empreendedores, eles são todos pais. E você pode acompanhar o especial todos os domingos na Rádio Band News aqui de Belo Horizonte, pelas redes sociais de Mulheres Elétricas e também da Band, pelas plataformas de podcast e também pelo YouTube. E hoje, obviamente, estão presentes aqui a Bruna Barbosa, que é mãe advogada, que está sempre aqui nos dando um super apoio técnico, e também o Felipe, que está aqui sempre nos ajudando com a live, gente, porque live é outro assunto. E, obviamente, nossos ilustres convidados de hoje, Fernanda Adori, que é chefe de cozinha e proprietário também do Adoro Espaço Gastronômico, e Rogério Fernandes, que é artista plástico e pai de 3. Bem-vindos! Obrigado. Obrigado. Prazer. Obrigada a vocês por ter aceitado estarem aqui hoje contando um pouquinho da história, não só da paternidade, mas também das histórias de vida, que tem muitas aí para serem contadas, né? Inclusive, só para deixar claro aqui para vocês dois, não foi à toa que vocês estão aqui hoje juntos, né? Como eu fiz um levantamento dos vários pais, né, das profissões, das atuações, eu falei, gente, que interessante. Tanto o Fernando quanto o Rogério, por mais que estejam em áreas diferentes, né? O Rogério na parte artística mesmo, das artes plásticas, o Fernando na parte da culinária, mas os dois utilizam da criatividade e das cores, né? Porque vocês transformam como dizer, os seus materiais em obras de arte, sejam elas para serem vistas ou apreciadas. Comidas. E aí eu queria entender um pouquinho desse background aí profissional. E também a questão de virem de lugares diferentes. Rogério, vou começar aqui por você. De onde que veio esse clique, essa paixão pela arte? Que eu li várias matérias e reportagens, entrevistas sobre você ao longo desses anos aí. E você falou que a arte sempre esteve presente, né? Mesmo até no início, quando era um hobby. Como que foi esse encontro com a arte? Primeiramente, bom dia, né, pessoal? Obrigado, Carol, pelo convite, né? Então, é uma honra estar aqui representando os pais, né? Eu Legal. falo que a gente, no Dia dos Pais, a gente não tem muito cartaz, mas hoje em dia os pais, né? Aí Exato. a Band fazendo um programa para a gente é uma honra, assim, muito obrigado. Representar a classe aí, que a gente às vezes é muito esquecido, mas pai gosta de ser esquecido também, a gente não gosta muito de ser lembrado, né? A gente gosta de ficar na coxia, assim, dos espetáculos, sabe? Deixar as mães brilharem. Mas lá em casa, assim, eu sou nordestino, né? Nasci no Piauí, mas meu pai é cearense, minha mãe maranhense, né? Então, já aí uma mistura danada, mistureba, arretada lá do Nordeste, né?
E tem avô pernambucano, que lutou na Segunda Guerra Mundial. Olha! Né? Meu avô foi pracinha da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, e essa mistura nordestina, né? A gente fala que nordestino nasce, estreia, né? Caetano falou, né? Então, o nordestino faz arte para viver, né? Desde quando nasce, né? Para sobreviver e tudo. E a cultura, eu sou um artista muito da cultura popular, assim, porque é o berço de onde eu vim, né? Então, meu trabalho ele tem muito essa pegada da cultura popular, assim, que eu adoro, que eu sempre quis representar, inclusive, no meu trabalho. E começou muito dentro da xilogravura, né? Da xilogravura nordestina, do movimento cordelista, né? E eu me inspirei muito nisso, porque meu pai é muito fã do cordel, tem vários cordéis em casa, de leitura mesmo. Então, aprendi desde criança praticamente a ler com os cordéis, né? Meu pai comprava nas feiras assim da cidade, né? Feira de domingo, né? Então, tinha muito. Até hoje tem muito ainda nas cidades do interior, né? Mas, então, e música, desde do frevo, do maracatu, né? Essas coisas assim do nordestino, do forró. E meu pai escutava muito isso em casa, tinha uma vitrola antiga, assim, então não tinha televisão na época, né? Eu sou velho. Então, tipo assim, não, mas eu tinha televisão, mas a gente escutava muita música assim, em casa. Então, tinha uma radiola que chamava, nem vitrola, radiola, porque era um móvel bonito, assim, tipo um buffet, né? Aí tinha um rádio, tinha a vitrola, né? E o lugar de colocar assim, os discos, né? A gente sentava e fazia tipo uma reunião. A gente sentava assim, meio no chão e ele colocava música, desde Orlando Silva, Cartola, música do Luiz Gonzaga. A gente ficava ouvindo como se fosse um programa, assim, né? E a gente discutia. E música clássica também. Então, veio muito assim. Meu pai tocava violão, eu acabei pegando um pouquinho disso dele também, que eu toco um pouquinho. E minha mãe, bordadeira de mão cheia, né, do Maranhão, as rendas maranhenses, assim. Então, minha mãe fazia muito desenho, ela tirava as coisas assim de vista, ela via uma textura bonita assim de bordado. Não tinha xerox, não tinha nada, é tudo, né? Não tinha internet, não tinha nada. Aí ela desenhava no papel, copiava e tinha aquele rolo de papel assim, craft, sabe? Papel de pão, na verdade, né? Aí ficava aquele rolão assim, e ela costurava também, e eu ficava desenhando. Ela tirava molde e ficava desenhando também. E eu sempre fui um menino muito, muito estressado, desde criança, sabe? Não pareço, não, mas às vezes com essa arte toda, você imerso nessa arte toda, estressado? Não, mas assim, estressado de muito bagunceiro, vamos dizer assim, né? Tá. Aí a minha mãe notava que o desenho me acalmava, então acho que ela comprava muito lápis de cor, assim, giz de cera, então eu ficava horas desenhando, aquilo lá já livrava um, né? Tipo assim, um tá tranquilo, são 4 em casa, né? Então eu ficava desenhando horas e eu comecei a desenhar a parede do meu quarto, tudo. Mas ela nunca brigou comigo, nunca falou que eu não podia. Que legal! E ela sempre incentivou. Eu falava assim, não, filho, vai desenhar aí, qualquer coisa a gente pinta depois, né? De branco, não tem problema. Então, eu jamais tinha pensado que ia desenhar paredes, que ia pintar paredes de verdade no futuro. Né? Pois e você, né, você depois foi muito fazer murais pela cidade, né? A cidade de BH é cheia dos seus murais. Olha só como é que essa questão é interessante o que a gente carrega da infância vai nos acompanhando ao longo da vida adulta, né? E acho que isso, meu pai também, acho que se eu tivesse sido podado, como vários pais fazem, né? Meu filho não rabisca o sofá, não rabisca a parede, sabe? Dá um grito assim, a criança assusta. Se eu tivesse sofrido esse tipo de coisa na minha infância, certamente eu acho que eu não seria artista hoje, sabe? Eu acho que eu deveria poder ter ido para a área da engenharia, igual meu pai falou. Mas dentro da caixa total, né? Não, eu acho que a gente perderia muito com isso. Minha mãe falou que se fosse bancário, se fosse alguma coisa assim desse tipo, acho que eu ia estar morto, que eu não ia aguentar, realmente não aguentaria, sabe? A mãe conhece o filho, né? Muito interessante isso. Que legal que sua mãe te deu asas aí, né? Te deu um espaço para você criar.
Eu não sei o Fernando. Fernando, eu sei que você teve. Vou agora passar um pouquinho para o Fernando a bola, porque eu quero entender se isso também aconteceu ou se foi diferente. Eu sei que você seguiu um caminho um pouco mais tradicional. Você chegou a fazer a faculdade de Direito e, no meio do caminho, você resolveu seguir a sua paixão. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória aí. Legal. Bom dia, todo mundo. Prazerão estar aqui, né? Uma honra representar a classe. Então, eu adorei escutar a história do Rogério e achei que foi muito legal essa escolha. Outra honra minha de estar junto com ele aqui. E o mais bacana é escutar e ver que a gente vai poder passar visões muito antagônicas. Assim, a minha vida é totalmente diferente. Eu adoro isso, acho muito legal. E assim, para começar, eu venho de uma família muito tradicional. Então, infelizmente, essa arte toda que ele teve, eu não tive muito, não. Eu era muito tradicional. Eu não fui. Meu pai é médico. Eu nunca fui. Eu não fui educado aqui em Belo Horizonte. Eu nasci aqui, mas logo depois eu me mudei. Meu pai se formou em medicina em Barbacena. Eu já tinha nascido, então eu fui para lá com pouco antes de 2 anos de idade. E logo depois de formado e feita a residência, nós fomos para o Amapá, onde eu fui criado. Voltei do Amapá com 15 anos, exatos 15 anos, e, portanto, sotaque totalmente diferente, gírias totalmente diferentes. Eu fui criado lá, dá para ver pela essa cara de índio que eu tenho, né? E assim, foi muito diferente no que diz respeito a morar em algum lugar, mas não a educação. Então foi uma educação muito tradicional. Eu também não tinha aflorado nada artístico, nada disso. E essa paixão que você disse, isso que eu acho interessante explicar. Eu literalmente dei um segundo tiro. Eu continuei minha carreira. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu continuei a escola, fui acabar o ensino, né, antes do vestibular. E como qualquer criança, na minha opinião, já entrando no tema de pai aí, né, com 18 anos de idade, na verdade eu não tinha 18 ainda, mas era quase 18, eu não fazia a menor ideia do que eu ia ser da vida. Eu, sinceramente, estou convicto de que não há possibilidade de saber. Você pode acertar o chute. Concordo. Mas não há como Poucas saber pessoas isso. têm essa certeza, né, nessa época. É uma cobrança desleal e vai acabar gerando, como tem gerado cada vez mais, um adulto infeliz, né? Ele vai fazer porque tem que fazer, enfim. E aí eu tinha, basicamente, naquele momento, nós estamos falando aí de 1990 para 91, as opções, naquele momento, para quem vivia no meio que eu vivia, eram basicamente 3: direito, medicina e engenharia. Era isso. A engenharia estava em baixa na época. Era aquele momento que todo engenheiro estava começando a comprar sua carrocinha de cachorro-quente, porque a engenharia estava muito em baixa. Hoje está ao contrário, né? Uhum. E eu acabei tentando fazer medicina primeiro, porque meu pai era médico. Para mim seria mais fácil, eu brincava que seria mais fácil tomar o caminho mais difícil, por causa do vestibular, né? E aí tentei medicina por uns 3 anos, não passava. Só existiam 2 faculdades de medicina e 3 ou 4 a FUMEC estava abrindo a de direito. Então era isso que tinha. Hoje acho que deve ter 80 de cada, né? Exato. E depois acabei desistindo da medicina e era um caminho muito comum. Nessa época, se escolhia a profissão ou o que você seria para o resto da vida baseado no que a sociedade te impunha. Então, era muito comum a pessoa que não passasse em medicina ir automaticamente para o direito. Olha que loucura isso, né? Nada a não ver. tem nada a ver com aptidão, ou seja, áreas completamente diferentes. Penalizado, né? É um absurdo, né? Enfim. E eu lembro que aí eu acabei passando em direito e fiz a faculdade inteira. Não foi na metade que eu larguei, não. Eu fiz a faculdade, passei na prova da ordem rapidinho e comecei a advogar. E assim foi. E eu percebi que eu seria um advogado mediano, infeliz. Ou seja, eu não nasci para fazer isso. Eu tenho até a honra, eu tenho um espaço gastronômico, a gente trabalha com muita gente lá que participa das nossas confrarias, entre eles o Dr. Marcelo Leonardo, que assinou minha carteira da ordem.
E eu sempre encontro com ele mensalmente, ele sempre fala: você nunca vai deixar de ser advogado. Eu falei: doutor Marcelo, muito obrigado, então, mas o nó de gravata eu acho que eu já esqueci, não lembro mais. E eu percebi que eu não seria um excelente profissional. E aí vem esse clique, mas que não tem a ver. Eu gosto muito de falar disso, porque a gente sempre tem histórias que são certamente inspiradoras e lindas, mas, de alguma maneira, elas travam as pessoas que não têm uma história parecida. Ou seja, você precisaria, em tese, mostrar sua história para ser um exemplo, mas a pessoa ela acaba não se identificando com você. E eu vejo muita gente assim: poxa, eu queria mudar de profissão, eu queria seguir o que eu gosto. E eu tento mostrar o seguinte: eu, com 28 anos de idade, isso já em 2004, quando eu larguei a advocacia, eu não tinha nenhum indício de que eu saberia fritar um ovo bem. Não era uma paixão. Olha! Entendeu? Era um segundo tiro. Eu poderia ter errado. Então, eu não cozinhei na barra da saia da minha mãe, eu não fiquei olhando, eu não tinha o menor interesse por gastronomia até meus 25 anos de idade. Eu não sabia ferver uma água. E eu comecei a perceber que eu não seria um bom advogado. Isso era uma coisa, a única certeza que eu tinha. Eu não sabia fazer isso bem. E isso não me dava prazer. Eu não gostava de trabalhar com o problema dos outros. E aí eu comecei a estudar. O Jamie Oliver me causou a primeira, aquela coisa do fã, né? Eu era muito fã, sou até hoje. E aí eu fui estudar, fui para Águas de São Pedro, para o interior de São Paulo, para poder fazer um curso de chefe, e acabei me encontrando nisso, mas ainda não tinha nenhum indício de que era uma paixão, eu já fazia isso bem, já pintava, já cozinhava. Não. A gente sempre pode recomeçar, eu acho que isso é importante. Show de bola. Gente, a gente vai dar um intervalo rapidinho, mas a gente volta alguns segundos que eu vou fazer. A gente vai continuar com essas histórias incríveis desses homens que são exemplos aí. Até já. Mulheres Elétricas. Você está ouvindo o especial Histórias de Pais para Filhos. E estamos de volta, então, com o terceiro episódio do especial Histórias de Pais para Filhos, com esses maravilhosos exemplos de pais e profissionais e homens que estão aqui hoje contando e compartilhando as suas histórias e experiências. Rogério Fernandes. Fernando, que gracinha ali a sua menininha. Dá tchau, bebê. Dê tchauzinho. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre a trajetória de vocês, as referências ou as não referências, as paixões ou as descobertas por um novo caminho, né? Isso me impressionou, viu, Fernando? Porque eu falei: gente, você descobriu o negócio assim, do nada, então. Você foi trilhando novos caminhos sem saber que ia ser a sua profissão, né? Então, isso foi incrível. Não foi aquela palpitação do coração que foi a primeira coisa que te levou. Você foi descobrir ou foi criar uma relação com a gastronomia ao longo da sua trajetória, imagino, né? A gente vai voltar nesse ponto, mas eu quero agora voltar aqui para o Rogério. Opa. Rogério, você tem 3 filhos, né? Isso. São 2 meninas e um menino? Benjamin, mais velho, a Aurora do meio. Benjamin tem 12, a Aurora tem 11 e a Valentina tem 8. Tá. São 3. Então, são 2 meninas e um menino. 2 meninas e um menino. Você enxerga em algum deles as mesmas características suas quando você era criança? Você espera isso, às vezes? Ou você induz? Enfim, como é que funciona essa relação aí da profissão dos filhos ou dos hobbies? Então, a mãe dos meninos também é ligada à arte, né? Design e artista plástica também, mas só que ela está na área do design, né? E eu sou das artes plásticas. Mas aqui em casa, por exemplo, a gente é separado, né? Mas eu pego os meninos, né, todas as semanas e tal. Os finais de semana sempre são meus. Então, sim, aqui em casa eu estou sempre trabalhando. Eu falo que artista trabalha 24 horas até quando está dormindo, né? Quando está sonhando. Eu acordo com um monte de quadro na cabeça para pintar, né? Imagina. E aqui em casa tem o ateliê. Aqui em casa eu moro numa casa aqui no condomínio. E aqui minha casa é um ateliê e minha casa. Tem quadros espalhados pela casa inteira, né? Tinta e tudo. Então eu deixo muitos materiais para eles, assim,
usarem. Meu filho gosta muito de quadrinhos, então ele está escrevendo o roteiro de um quadrinho, eu acho, e desenhando personagens. Ele é muito parecido comigo nessa área, assim. Só que eu não era muito ligado a quadrinho, não. Eu gostava de desenhar mais coisas da minha cabeça, tipo histórias assim que eu mesmo inventava. A minha filha, a Aurora, ela é da área da música, ela gosta de cantar, então ela puxou muito também um pouquinho também meu, mas assim, de cantar. Meu avô tocava sanfona, né? E meu pai cantava super bem, então assim, ela tem um lado musical muito apurado, canta super bem e tal. E a minha filha, a Valentina, ela é da área eu acho que ela vai ser tipo o que ela quisesse. Todos os três, né? Porque ela é muito inteligente, ela faz tudo bem, assim, ela tem umas tiradas muito engraçadas, assim, gosta de pintar, gosta de desenhar, gosta de escultura, né? Eu tenho argila aqui em casa muito por causa dela, porque ela gosta de fazer escultura, né? Então, aqui em casa é meio que um ateliê para eles também. Então, sempre que eles querem pintar, eu deixo, já ensinei como é que faz para trocar pincel, trocar água, mas eu não incentivo, tipo assim, sabe por que não? Porque eu acho que isso aí, eu acho que a criança usa a arte, como a música, como a dança, para se expressar, para brincar. Se você for... eu sempre falo para amigos que têm filhos que desenham, todas as crianças desenham, todas as crianças cantam, todas as crianças dançam. O que os pais fazem? Eles estragam. Os pais avacalham as crianças. Os pais, com a ansiedade dele, querem colocar o menino que dança na aula de balé, o menino que canta na aula de canto, o menino que desenha na aula de desenho. Você estragou seu filho. Porque ele vai entrar com um professor que geralmente é um burrão, não sabe nem para ele vai querer botar o menino, ensinar a técnica para o menino vai ficar puto porque aquilo lá não é o que ele quer brincar, ele não quer aprender técnica nenhuma, nem de canto, nem de dança, nada. Ele quer brincar, ele quer se divertir. Criança é para isso. Então, eu sempre falei, olha, para mim, eu acho que depois dos 12 anos, 13, e quando isso aflorar naturalmente neles, aí sim você pode levá-los para ter uma aula, mas eu acho que tem ainda muito cedo, porque até eles não estão com afino ainda, até de como é que chama? Esqueci o nome. Lúdica? Não. Não, Lúdico não, né? Não é lúdico, não. É afino de coordenação motora. Ah, tá. Né? Uhum. Então, para quase tudo isso, precisa um pouco de coordenação motora, né? Então, acho que depois que eles estiverem um pouco mais envolvidos, até fisicamente, aí é a hora de você colocar, se ele quiser mesmo pedir, ele tem que pedir. Pai, eu quero ter aula de desenho, eu quero aula de música, de dança. Se a criança não pedir, não põe. Pelo amor de Deus, não põe. Não acha que você vai colocar seu filho, vai virar artista também, não, senão você vai estragar com ele. Essa é a minha percepção do que é criar um filho criativo, porque a criatividade ela é inata no ser humano, né? Nós somos seres criativos e é o que nos difere dos animais, inclusive, né? Uma das coisas, né? É a criatividade, né? A capacidade de fazer arte, né? Igual o Fernando, na arte não é só artes plásticas, artes culinárias, literatura, qualquer tipo, né? Artes cênicas, enfim. Então, o ser humano produz arte, e o ser humano produz coisas maravilhosas e coisas horrorosas também, né? A gente é capaz de fazer as duas coisas, né? De produzir coisas maravilhosas e coisas horrorosas. Então, eu estou tentando fazer com que meus filhos cresçam com essa visão de mundo que podemos fazer coisas maravilhosas, né? E podemos. Eu acho que isso aí é o grande legado que eu acho que eu quero deixar para eles, qualquer área que eles forem atuar, não necessariamente nas artes. Você falou uma coisa muito importante, porque essa reflexão ela é fundamental, porque mesmo nós pais, né, pais e mães, achando que a gente está fazendo um bem para os nossos filhos, até na criatividade e nas atividades extracurriculares, a gente ainda quer colocar a criança na caixinha. Ou é balé ou é futebol. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Então, isso é muito, muito importante, porque realmente você fecha aquela criatividade, você coloca a criatividade dentro de uma caixa e você fala assim, olha, o legal é ser jogador de futebol, o legal é você fazer balé, e essa coisa de deixar a criança livre nessa parte lúdica da diversão e da imaginação. Eu vejo meu filho, cada 6 meses, ele tem um interesse, ou ele é um Naruto, ou ele é um jogador de futebol, ou ele é um Pokémon.
E ele pode E aí ser várias coisas. Inclusive, acho que a gente vai viver num mundo que a gente vai precisar de ser multidisciplinar, sabe? Entendeu? Então, a gente não vai precisar de ser, daqui para frente, as profissões novas. Eu acho que não vai ter engenheiro, advogado. Eu acho que também vai ser tudo meio, sabe, inteligência artificial. O que vai diferenciar o futuro das crianças é a criatividade e talvez as artes, as ciências humanas, né? Então, talvez a gente volte ao humanismo dos gregos, né? Valorizavam muito isso na época, né? Dos grandes filósofos, das artes e tal, e não mais nas coisas técnicas, né? Que a máquina e a tecnologia vai substituir. Inclusive, Fernanda... desculpa, você falou, ia terminar. Desculpa, não, Rogério, é só falar rapidinho, porque é uma coisa que me interessa muito, assim, sobre as profissões do futuro, né? Então, eu falo, gente, até medicina mesmo, acho que não vai ter o cirurgião mais, vai ser o robô que vai operar, né? Talvez vai ter um médico que vai controlar aquilo, mas, tipo assim, o cara que corta, que costura, que sutura, vai ser tudo feito pelo computador. Já tem isso já hoje, né? Então eu penso muito nisso, mas eu não fico externando para eles. Mas eu penso que, naturalmente, eles vão caminhar por essa trilha, né, do novo mundo que eles estão vivendo hoje. Então, também eu não sou muito aquele pai que também fica proibindo demais a internet. Acho que eles mesmos têm capacidade de discernimento. Eu falo assim, gente, você está ficando um pouquinho demais no celular, mas nunca falo assim, 1 hora no celular, 1 hora no TV, 1 hora não sei o quê. Eu não aguenta tanta regra. Já tem a escola, já, sabe? Isso é a coisa pior do mundo, é a coisa que eu odiava quando eu era criança. Eu sempre fui muito rebelde nessa coisa de... Por isso que eu nunca tive chefe, eu não serviria para ter um patrão, trabalhar numa empresa, porque eu ia no primeiro dia já ia brigar com o cara, entendeu? Eu ia contestar todas as ordens dele, que eu sou um anarquista por natureza, assim. Eu acho que as regras são sempre para prejudicar, raramente são para ajudar, né? A gente vê no nosso Brasil aí, né? As regras demais da burocracia, e a regra e a burocracia andam juntos, são irmãs, né? Então, assim, só atrapalha, e acho que tem que ter um ordenamento, obviamente, mas não excesso de regras. Eu vejo muitas mães, assim, e muitos pais muito preocupados em fazer seus filhos modelos para os outros filhos dos outros, sabe? E uma vez, só dar um exemplo rapidinho aqui, uma coisa que eu achei absurda assim, na escola dos meus filhos, que aqui em casa ninguém nunca faz para casa. O para casa é para o filho, não é para o pai. Se for para mandar para eu fazer, eu ligo para a pessoa e falo, meu filho, eu não estou estudando mais, não. Você entendeu? Tem que fazer dar um para casa que o meu filho tem capacidade de fazer sozinho, na idade dele e concepção dele. Mesmo que ele faça errado, que ele erre. Entendeu? É isso que eu acho. Aí era uma colagem que tinha a criança, era a Aurora, ela tinha 6, 7 anos, eu acho. Uma colagem sobre a família, né? Aí eu dei o material para ela, expliquei mais ou menos o que ela tinha que fazer. Ela fez tudo do jeito dela, né? Fez tipo assim, avacalhado, mas tipo assim, ela se divertiu. Aí no outro dia eu fui levá-la para a escola, aí vi todo mundo com os trabalhos, gente, os trabalhos das crianças de 6 anos, de 7 anos, todos foram os pais que fizeram, não foram os meninos. O único que fez o trabalho que foi feito por ela foi minha filha. Aí eu falei assim, pensei comigo, né? Falei, gente, esse é um concurso de quem é o mais bonito, né? Aí começa por aí já, sabe? O erro já começou com os pais. Então, sempre, toda vez que uma criança está infeliz, pode saber, a culpa é do pai ou da mãe. É de um adulto, a culpa é de um adulto. É do adulto. Inclusive, Rogério, eu queria voltar no assunto, até a gente comentou sobre isso, né, Fernando? Um assunto Fernando que o Rogério falou. Isso, né? Não, a gente está falando da questão das profissões, o futuro das profissões, que você falou que o tipo de habilidades das pessoas, isso, até dessa geração dos nossos filhos, vai ser diferente. A gente falou sobre os soft skills, né? Entra empatia, entra relação ao outro, respeito ao mundo, você entender que você é um cidadão que está ali claro. E ao redor tem outras pessoas, né? A questão do respeito, onde acaba o meu, onde entra o seu, né? O limite. E aí eu e o Fernando estava até, inclusive, falando sobre essa questão de profissão, e que ele falou assim, Carol, eu não vou, você me corrija, tá, Fernando? Mas eu quero entrar nesse assunto, você falou assim, eu não vou romantizar para o meu filho, nunca de falar assim, nossa, realmente é muito lindo
né, essa profissão. Ele vai ter que fazer a escolha entendendo que, às vezes, a trajetória, a trilha dele vai ser mais difícil. Que ele falou, eu sabia, quando eu escolhi, talvez, de ser um chefe, de seguir o caminho da culinária, que não seria um caminho fácil, né? Aquele que é óbvio e que você consegue. Aí, Fernando, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua percepção e como que você quer passar isso para os seus filhos em relação às escolhas deles. Claro. Eu sou um crítico muito preocupado com quando as pessoas falam das profissões. Hoje em dia, as pessoas têm muita facilidade em brigar, né? Como se tudo tivesse só o lado A e o Z. Então, eu costumo ver muita gente quem defende as profissões consideradas alternativas, né, ou contemporâneas. Ela fala de uma maneira como se ela já demonstra que ela é contra o outro lado, ela é contra o tradicional, como se eles não pudessem conviver juntos, até porque eu não sei se eu concordo exatamente com o Rogério, eu sou filho de médico, e acho que não é por isso, não, até porque mas eu acho que a medicina não vai mudar tanto assim, eu não consigo acreditar nos próximos 200, 300 anos que vai ser um robô que vai me operar, eu acho que ela vai mudar. Eu acho que ela vai ser mais personalizada, porque as doenças elas são específicas para cada pessoa, mas eu não acredito nesse robô. E acho que vai ser necessário que tenha o médico, que tenha o advogado, que tenha o chefe de cozinha, que tenha É necessário entender que eles podem conviver muito bem. Não existe lado A e lado B. Existem as profissões. E a gente tem vem de criança com esse rótulo, né, que tem as legais e as que não são legais. Vamos ser bem claros. Tem as que dão dinheiro e tem as que não dão dinheiro, né? E tratando especificamente desse tema, a gente também não pode fechar os olhos que essas que são tidas como legais, de fato, ao longo do tempo, são as que dão mais dinheiro. Você vê isso na prática. Fulano, ele lá é médico, está muito bem, ele é juiz, é uma segurança que você vai ter, você vai ser artista, você vai ser cozinheiro. Né? E a gente escutar essa frase pura e simples não é, acho que, muito inteligente. Vamos um pouquinho além. Por que essa pessoa está dizendo isso? É meio bobo, mas vamos entender. Se meu filho falar hoje para mim, como eu te disse, pai, eu quero ser chefe de cozinha, eu vou ficar preocupado, porque as chances deles não são boas. É só você olhar o histórico de todo chefe de cozinha. Se eu for lúdico a ponto de achar que o meu filho vai se diferenciar, eu posso ser um pouco irresponsável. Eu me diferenciei, ok? Mas eu não sei se isso vai acontecer com ele. Então, eu vou tentar dar todo o apoio, nunca podar. E aí eu também acho, concordo plenamente com o Rogério sobre essa coisa da aula, da gente colocar a criança, mas o viés aí foi um viés de que a gente tem um professor ruim, né? Quando a gente tem um professor bom e vira um exemplo, você pode, de fato, fazer uma estrela despertar. Eu joguei tênis a vida toda, comecei a jogar tênis com 6 anos de idade, e eu tive um baita de um professor que me fez jogar tênis, eu fui depois para a Suécia jogar, enfim. Em algum momento, um professor bom tem a capacidade de despertar um monstro para o bem, né? Ou seja para a área que for. Então, eu acho legal assim, a gente perceber, às vezes, um pouquinho determinada aptidão e do jeito que o Rogério falou, com calma, no tempo da criança, a gente dando essas armas. Porque se a gente for aguardar essas armas chegarem, vai chegar com 18 anos de idade, aí já passou um pouquinho o tempo, talvez, e a gente poderia ter aproveitado melhor, a criança poderia mais cedo já começar a demonstrar. Eu vejo, não sei se vocês já tiveram a chance, meu filho gosta muito de fazer aquele cubo mágico. Não sei se vocês já viram, existe um documentário no Netflix sobre os 2 maiores do mundo, um deles Sim, até meu tem um filho grau de assiste o autismo. documentário, os meninos fazendo. Aquilo é uma coisa impressionante, né? Assim, meu filho já tem uma habilidade muito grande, mas não chega perto desses que montam em 3 segundos, né? Muitas vezes com o olho fechado. Então, assim, a criança ela tem capacidades incríveis e eu acho que a gente cada vez mais... O problema é isso, que eu tenho visto exatamente o que o Rogério falou, os pais entram demais, os pais fazem o para casa. Essa questão exatamente aconteceu comigo, os meus filhos estão na escola que estão, exatamente por isso, que eu falei, acabou, não é para casa, as escolas aí é tudo para pai, para mãe. Eu tenho visto para mãe, isso não existe. Não dá. A minha irmã manda algumas fotos de prova lá que eu olho e falo, bom, eu não consigo começar essa prova. Então,
E aí a escola também não ajuda, né? A questão do professor que eu falei. Se tudo ela está ensinando o filho que para qualquer coisa ele vai ter que depender do pai e da mãe. E aí pode não ser que isso seja muito legal para ele no futuro. Então, escolher hoje em dia, você falou, Rogério, e eu toquei nesse assunto com a Carol também ontem, eu tenho um amigo que é médico, olha só, ele é médico, enófilo, ele é um baita e talvez o maior especialista em vinhos que eu conheço aqui em BH, e ele é sexólogo, olha que bacana. Massa. E é ginecologista também, ele chama Gerson Lopes, um baita amigo meu. Ele tem o serviço completo. Tem, exatamente. Ele vai com para o mim, pelo pacote menos, todo. vai funcionar bem. Exato. E ele estava com a filha, eu tive com ele há um tempo, ele estava com a filha dele, e ele tinha me dito que ele estava na Geórgia, nos Estados Unidos, e que ele foi lá visitar uma faculdade onde ela deve estudar. E ele comentou comigo, Fernando, a universidade tem 70 cursos, eu só conheço 2. 68 cursos eu nunca ouvi falar. Isso é muito legal, né? Então, assim, e mais uma vez eu gosto de sempre bater nessa tecla. Isso é muito legal, como medicina é legal, como odonto é legal, como direito. Uma coisa não é contra a outra, eles não vão conseguir acabar, é para andar junto. E é bacana que a gente tem um especialista em design, um design só de móveis, um design só de objetos, enfim, um artista plástico, um cozinheiro. Então, assim, isso eles podem conviver em harmonia, não precisa ser um contra o outro. Agora acabou a medicina e a gente vai... E aí já acontece o que aconteceu com a engenharia na minha época. Ela está em baixa, porque todo mundo vai para ela, daqui a pouco essa coisa muda, dá a volta, a medicina está em... A medicina quase nunca está em baixa, né? Por isso que sempre tem os pais lá, vai fazer... exato. Mas eu tento não estimular, eu faço igual o Rogério, eu fico olhando eles para saber o que vai acontecer, mas pelo jeito cozinhar ninguém vai. Só comer. Mas eu acho assim, por isso que eu estou pautando em cima, né, esse mês, Mulheres Elétricas está falando muito e dando voz aí aos pais, porque eu acho que essa parceria que pais e mães têm, essa coisa de achar que só a mãe... Eu concordo, tá, Rogério? A mãe tem que brilhar, mas a mãe também quer eu quero dividir a minha maternidade com o pai das minhas crianças. Eu falo assim, agora eles são teus. Eu digo assim, a natureza já falou com a gente. Se é 50% para fazer o filho, é 50% para criar. Isso aí a gente que muda aqui fora, eu não sei por quê. Eu sou um pai, tipo assim, um pai que eu sempre, por exemplo, né, eu trocava fralda assim dos meus filhos, cozinho até hoje para meus filhos, não, agora oroba, mas eu que cozinho, né? Então eu faço tudo aqui em casa, né? Então assim, quando eles eram pequenos também, a gente sempre lá em casa dividia, né, as coisas. Eu falava que às vezes, assim, quando eu estava casado, né, com minhas mulheres, que às vezes ela fazia mais papel de pai e eu de mãe, porque eu fazia, sei lá, às vezes ela resolvia as coisas de casa, tipo assim, né, de contas e tal, até de coisas funcionais da casa, e eu ficava por conta de lavar, de arrumar, né, botava os meninos para dormir, cantava para eles, então, tipo assim, então eu acho que isso não existe muito para mim na minha cabeça, essa coisa de que eu vejo muito um pouco essa separação, né? O Fernando é casado ainda, eu não sei. Depois que eu separei, eu vi isso muito mais claro. Para mim, ficou muito mais claro que eu faço os 2 papéis juntos, né? Então, eu sempre fico com eles, né? Me dedico a eles quando eles estão comigo, né? Então, é sempre muito prazeroso para mim, né? É cansativo para caramba, são 3 meninos, né? Então, tem hora quando eu falo assim, gente, eu prefiro pintar 10 quadros do que ficar cuidando de 3 meninos, né? Muito tempo, porque é muito exaustivo. Cada hora um tem uma coisa. Eu tenho meu filho, o Fernando, que é até da sua área, Fernando, ele tem 12 anos, o Benjamin, que ele nunca comeu carne na vida. Nunca comeu carne. E quando ele era criança, a gente dava umas papinhas que tinha carne moída e ele cuspia fora, a gente não sabia. Ele era bebê, hein? A gente não sabia por que ele aceitava uma e ele jogava fora. Olha que legal isso. A gente ficava, e eu não sei se alguém forçou ele a comer carne na escola, ele também tem ojeriza de qualquer coisa que tem carne. Ele não gosta de pão de queijo, alguém que não gosta de pão de queijo. Meu filho também não gosta. Ele gosta de macarrão de massa, comida italiana e frutos do mar, assim, camarão. Mas só isso que ele come. Então é difícil. Eu faço uma comida para ele, uma para minha filha, eu faço tipo 3 almoços, 3 jantares, 3 não sei o quê, porque também
Eu não vou ficar aqui também estressado. Vai ter que comer, todo mundo come. Vai ter que comer rúcula, alface, tomate. Não. Eu sou tipo assim, se você gosta de uma coisa, né, procura ir aumentando o seu paladar e tal, mas a comida não pode ser um sofrimento também, né? Não, o Fernando tem muito mais capacidade de falar sobre isso do que eu. Mas isso vai para tudo, tanto para comida quanto para diversão, para leitura e tal. Então, aqui em casa, assim, a criança, eu falo, hoje é dia do livro, né? Então, cada um vai escolher um livro no Mercado Livre, agora com esse negócio de pandemia. Aí, os 3 escolhem um livro, chegam. Hoje é dia do brinquedo, cada aí tem uma faixa, entendeu? A gente vai alternando coisas que eles têm que ter prazer em várias coisas, na literatura, tem que ter prazer na brincadeira, na comida. Então, acho que é a diversidade do mundo que permite isso hoje, e acho que a gente tem que explorar essa facilidade. O resto é o futuro, né? A gente não sabe, né? Infelizmente, a gente não sabe. Eu acho que vocês dois, a gente tem que agora caminhar para o nosso final, porque o nosso tempo já está acabando. Mas eu acho que, assim, ouvindo vocês dois, como os pais aí, que são super participativos, então aí, a gente entende que nós, mulheres, temos um papel fundamental, até mesmo na questão de trazer o pai, né? A gente está falando assim, poxa, porque a casa, né? A dinâmica da família tem que ter, igual o Fernando falou, não é nem A nem Z, a gente tem que estar ali no meio, né? O pai e a mãe têm os papéis que se misturam. Por que tem que estipular, né? A mãe faz A, B, C, o pai faz 1, 2, 3. Não, cada hora um está fazendo alguma coisa. E eu acho que vocês dois falaram de um ponto muito importante na criação dos filhos, que é a questão das escolhas, né? Deixar essa questão de respeitar as escolhas deles e dar esse direcionamento, esse norte, quando for preciso. E como o Fernando falou também, para a gente finalizar aqui, a questão, quando se tem um grande professor, você pode até despontar uma estrela. Eu acho que quando você tem uma grande figura paterna, você desponta um grande homem. E isso é muito gratificante. Eu acho isso muito... Eu dou os parabéns para vocês. Vocês estão fazendo um papel fundamental na paternidade e na vida dos seus filhos, viu? Obrigado. Não sei se a gente merece, não, mas eu mesmo. Merece porque é um conjunto aqui, a gente está trabalhando todo mundo junto para um mundo melhor, né? E o mundo melhor vai vir através dos nossos filhos, eu não tenho dúvida disso. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, adorei bater esse papo, espero que em breve a gente possa fazer isso pessoalmente, né? Com vinho e um bom quadro para a gente apreciar, uma boa comida. Putz, Fechou eu tava o pacote. Pensando no ginecologista lá e Você viu? O cara pode atender a mulher dando uma taça de vinho para ela. Mas eu falei, isso é muito bom. Completo o serviço. E ele é sensacional. Sexólogo. Não é sexólogo, pode atender 3 coisas mesmo tempo, a mulher fica super, né? E o cara faz para o cliente, né? Eu sou primeira já na lista clínica. Eu acho que o vinho não ia atrapalhar o exame ginecológico, né? Nada. E nem ia, pelo contrário, ia ajudar, né? Então, esse cara achando que é mãe. E você achando que ser artista plástico era legal. Acabei de te mostrar uma melhor aí, né? Tá vendo? Não, artista plástico sofre demais. Não sei se eu quero que meu filho seja artista plástico, não, viu? Se a gente pedir para cada um falar da sua, todo mundo vai reclamar. Ele, eu tenho certeza que tem umas reclamações também. A grama do vizinho, gente. Muitas vezes ela é artificial. Você faz artista plástico. Você trabalha com o quê mesmo? Isso eu já escutei também. Já escutei pessoas que eu Mas você ganha lá... dinheiro com o quê mesmo, né? Exato, já escutei. Mas, em geral, pessoas um pouco mais velhas me perguntando: nossa, eu adorei vir aqui, é muito legal. Mas e aqui, você trabalha? Se isso não está aparecendo trabalho para você, eu acho que eu estou fazendo bem o meu trabalho. Não, parece que quando a gente se diverte, não é trabalho, né? Isso, se você se diverte, você não ganha dinheiro, né? Se tem você que tem sofrer, prazer, você não ganha dinheiro junto. Isso, graças a Deus, vai mudar. Tem que se divertir. Exato. Né? Meu pai só tem uma coisa rapidinho que meu pai falou comigo que eu nunca esqueci, que eu repito para eles. Ele falou assim: olha, meu filho, a gente tem 2 chances de ser feliz na vida. Uma é quando, e às vezes as pessoas têm a sorte de ter as 2 chances, de fazer as 2 coisas. Uma é quando você dá sorte no amor, né? Então, é 50%. Então, você vai ser uma pessoa feliz no amor. E a outra parte é quando você faz o que você ama, que é os 50%. Então, pelo menos garanta o seu 50%, que é fazer o que você ama.
que é o resto o amor é o destino e as consequências da vida, mas a profissão está na sua mão. Concordo. A profissão é a gente, né? A profissão é a nossa vida, eu concordo. Olha, muitos aprendizados hoje, gente. Muitos aprendizados, muitas mensagens maravilhosas, muitas reflexões que eu acho que foi importante essa troca, né? E eu agradeço muito. E um beijo para vocês, para os seus filhos, para suas famílias. Adorei a participação. Voltem sempre. Mulheres Elétricas está aberto para homens elétricos sempre. Tá bom? Obrigado, Carol. Parabéns. Vocês, viu? Tchau. Obrigada, gente. Um beijo. Mulheres Elétricas. Você ouviu o especial Histórias de Pais para Filhos, com Carol Gilberti, na Band News FM.